Aliás, você viu a gafe que a FIFA cometeu hoje? Não. Pra gente ver, cara, é o que eu sempre falo para todo mundo, meus amigos, enfim, que a aval da FIFA não importa nada, porque os caras tratam o futebol brasileiro como se não fosse nada. Os caras colocaram o Corinthians no lugar do Palmeiras, no Twitter oficial da FIFA. Assim. Aí depois de, sei lá, 5 minutos no ar, foram lá e corrigiram. Falando da semifinal? É, exatamente. Mas assim, é o tipo de coisa, né, cara? Mas assim, eu falo isso. Ou seja, os caras não estão nem aí pro futebol brasileiro. Mas sempre tende a soar como zoeira de torcedor. Isso é inadmissível, tá ligado? Isso não pode ser, isso não deveria acontecer. Não, e quem zoar tem todo o direito de tirar um sarro do Palmeiras. Não, mas a questão é a seguinte: quando o Santos ganhou da LDU nas oitavas de final, primeiro jogo lá no Equador, a FIFA, até os caras do grupo de membros colocaram lá um post da FIFA. Uhum. O Santos de volta, que não sei o que e tal. Existem times, cara, que mundialmente eles têm um tamanho, por exemplo, o Independente, ele tem 7 Libertadores, mas, cara, ninguém conhece o Independente lá na Europa, igual como conhece River e Boca. Se perguntar pro estagiário das redes sociais lá da FIFA, o cara, quem? Independente? Entendeu? Porque, cara, na verdade, assim, eu cheguei a uma conclusão, e a gente consegue ver isso em mercados que a gente olha campeonatos que a gente não vê muita paixão. Que na verdade, cara, pro torcedor médio, na verdade, assim, claro, cada cara torce para um time, ele vai achar esse time o maior do mundo e tá tudo bem. Mas a questão é, o que move o conhecimento generalizado dos times de futebol na história são os jogadores que lá atuaram. Quando você fala de Boca, você fala de Maradona, você fala de Riquelme, você fala de Tevez, né? Quando você fala de Santos, você fala de Pelé, de Neymar, tá ligado? São mais os jogadores do que a própria instituição. Exatamente, entendeu? Então, é meio que eles tratam a gente aqui como a gente trata, sei lá, o futebol africano. Ou nós aqui de São Paulo... como a gente trata o futebol americano. Como a gente trata a MLS, assim. Campeonato que tem uma qualidade, mas ninguém quer saber, tá ligado? Exatamente. Se você me perguntar o meia do Los Angeles Galaxy, eu não vou saber quem é. Tá então. Nem eu. E não faço a menor questão de saber também. Tenho raiva de quem sabe, cara. O cara que vem da nó tático aqui de se Toronto, não sei quem, contra ela, manda o cara pra puta que pariu. Falou, mano, vai curtir futebol, velho. Ele merece começa que já nem é futebol, né, velho? Começa por aí. Pelo amor de Deus. Mas o técnico do Flamengo treinou lá. Ninguém sabia. Os caras que contrataram ele no Flamengo não viram um jogo do New York, assim, para contratar. É isso. Mas a questão é essa. Os caras olham muito para a diferença é que aqui a gente tem um know-how, né, cara? Diferente dos Estados Unidos, a gente tem um know-how pela nossa história no futebol e tudo mais. Mas esse tipo de coisa, eu vejo que, assim, o que acontece? A gente fala muito sobre a gente ter cada vez mais dinheiro aqui no campeonato para poder ter elencos mais fortes, para poder fazer campeonatos mais fortes. O River dá uma aula de como é manter uma gestão ao longo da última década, 7 anos de Galhardo e tal. Agora, o que faz a diferença mesmo, cara, é você fazer o que, por exemplo, o Santos fez com o Neymar. É você ser capaz de segurar um cara desse tamanho no seu time, que é isso que vai dar notoriedade internacional para o seu time. É você, por exemplo, sei lá, se amanhã ou depois o Gabriel Veron virar um jogador de seleção brasileira, o Palmeiras não se desfazer dele por 35, 40 milhões de euros, porque não precisa. O Palmeiras tem uma renda que consegue se estabelecer e aí segurar mais o ídolo aqui. E é uma noção muito de mercado que os times brasileiros perderam. Se você olha, por exemplo, para o discurso do Luiz Álvaro, na época, lá que ele falava, a gente aqui vende o espetáculo e não o ator. Ninguém pensa assim. O Flamengo, que é o time que tem mais dinheiro hoje, se chegar bala, os caras vendem.
Os caras venderam o Renier, que tudo bem, pode nem ser lá essas coisas, mas venderam o Vinícius Júnior, que é outro que eu acho que não vai... Fizeram, inclusive, uma bela venda, tá? O Vinícius Júnior. Se eu tivesse no lugar da diretoria do Flamengo, 45 milhões de euros, eu teria vendido por 15. Por 45, eu venderia sorrindo. Mas a questão é, se você identifica, de repente, aqui, igual, por exemplo, o Gabigol tá fazendo, o Flamengo tá fazendo com o Gabigol, segurando o cara e comprando o cara e tal, isso precisa ser feito, porque... O Gabigol lá fora não é tão... eu até entendo, mas eu acho lembrado pelas passagens ruins na Europa do que... Eu sei, mas ele tem... Então, mas você tem que lembrar que se amanhã ou depois ele começa a ser convocado para a seleção, comece bem, vira um novo titular, muda o patamar. Sim. Você entendeu? Muda o patamar do cara. E aí as propostas vão começar a chegar. E aí é a hora do Flamengo segurar também. Sabe? A gente precisa de um pouco disso, porque às vezes a gente assiste um jogo... Vamos pegar aqui. Você assistia algum jogo do Manchester City antes da compra lá Era muito difícil. Via a Premier League já, mas era... Não, a gente via. Eu lembro que jogar, o Arsenal jogar com o City, eu falava, 3 pontos, velho, vamos pegar. Vamos pegar o menor de Londres, de Manchester. Eu cheguei a pegar aquela fase já depois da compra, que tinha o Elano, lembra? O Robinho, tinha aquele Ireland. Umas cookies, sim. Tinha o Sean Wright Phillips. Bentley. Não, o goleiro era o Hart. Era o Joe Hart. Enfim. Robinho. Então, Robinho, eu assistia e tal, mas era uma coisa que você não assistia como se assiste hoje. Para ver o De Bruyne jogar, para ver o Jesus, sabe? Os times aprenderam que eles precisam ter jogadores que a galera quer ver jogar. O mundo quer ver jogar. É assim que você consegue notoriedade, entendeu? Hoje você vê o Dortmund jogar quando o Haaland, entendeu? Você quer ver o cara jogar, e você vai ver o jogo do Dortmund. Não tem o mesmo peso sem o cara, por mais jovem que ele seja e tudo mais. Então, assim, você precisa fazer isso. E no basquete é isso. Se o LeBron sai do Lakers e vai pro Sacramento Kings, que não tem um jogo transmitido na temporada, vai começar a ter um monte, cara. Porque os caras querem ver o LeBron jogar. É assim que funciona. Entendeu? Se pauta pelo jogador. Cada vez mais é isso. Então a gente precisa ter uma noção aqui de que não basta você ter apenas grandes elencos. Você precisa investir num grande time. Num time que a galera queira ver jogar. Um time que seja relevante para a galera ver. Eu concordo com tudo isso que você falou, mas e também, mano, por outro lado, é um erro assim que não pode acontecer da gestora do futebol no mundo. Assim. É um erro imperdoável, cara, na boa. Okay? Na boa. O que a FIFA fez hoje, por mais que tenha durado 5 minutos ali no ar, é um erro imperdoável de uma instituição do tamanho da FIFA, tá ligado? Por isso que eu falo para todo mundo que, cara, a FIFA, além de ser uma entidade que tem no seu currículo diversos casos de corrupção que a gente viu recente, próprio Blatter, enfim, é uma instituição que ela praticamente é só chancela ali as coisas, os torneios, etc. Mas em questão de credibilidade, cara, ela nunca vai, por exemplo, o palmeirense nunca vai precisar dela para comemorar o título de 2051. Vai no coração, né, cara? Confundir Palmeiras com... Uma coisa que confundiu o Galatasaray com... Exato. Pra você ver o total desleixo que os caras tratam. Teve um outro episódio, se eu não me engano, foi ano passado também, envolvendo o Corinthians com o São Paulo, assim. Pô, foi o Bayer. O Bayer no Story. Publicou... foi o Bayer, verdade. Quem foi o último campeão do mundo sul-americano? Aí colocou uma foto do Corinthians lá, escrito São Paulo Futebol Clube. Né? É bizarro, cara. Bizarro. Os caras não sabem nem a cor do uniforme, velho, do Corinthians e do São Paulo. Os caras não sabem nada, velho. Não, é meio foda isso. Não sabem nada. Eu sou totalmente crítico, velho. Não, é capaz, você pode não acompanhar o New York FC, mas é capaz de você ver a camisa do New York FC, você não fala, não, esse é o Toronto, não sei das coisas. Você saber, tá ligado? Os caras não fazem a menor... Parece que, tipo assim, tá em outra dimensão, cara. Fazem a menor questão. Parece que é uma parada assim, tipo... faço questão
futebol brasileiro, tá ligado? Cara, tipo, aqui parece para eles lá, na verdade, só importa o pé de obra, né? Que são os jogadores aqui. E aí, você gostou desse corte que você viu? Muito louco, né? Ele faz parte de uma live que a gente tá fazendo agora todo dia, ou melhor, de segunda a sexta, 1h da tarde, lá na Twitch, twitch.tv/Futeboteco TV. Segue a gente lá para poder acompanhar sempre.